Boa noite a todos e a todas. Agradeço desde já, a audiência nesse nosso seminário sobre LGPDs, desafios e perspectiva. Hoje com grandes convidados, professora Rúbia Ferrão, professora especializada em proteção de dados, professor Matheus Passos, ele também é encarregado de dados, né, o DPO da L'Oréal em Portugal, inclusive está bem à frente da gente. E agradeço desde já que essa disponibilidade está num horário tão dilatado do nosso, mas aqui à disposição de todos nós, né, para aprendermos, para compartilhar o conhecimento, né, da gente que começou agora, né, nessa corrida, né, porque como bons brasileiros, infelizmente, deixamos para a última hora, não é? E estamos aqui para discutir esses desafios e perspectivas daquilo que a gente vai enfrentar e já tem enfrentado, né? Inclusive ontem já foi veiculado em algumas redes sociais nossa primeira decisão aí com base na LGPD. E hoje a gente vai estar discutindo sobre isso, né? Então, o que a legislação traz para a gente? O professor Matheus, já em contato com a GDPR, pode nos antecipar, já que são até normas quase primas, assim, são bem parecidas os conceitos. E a professora Rúbia também vai trazer esses desafios a nível de Brasil, né? Como é que a gente vai interpretar essa legislação, aquilo que as empresas precisam focar para aquelas que não começaram agora. Pontos de criticidade a gente precisa ter maior atenção, porque eu acho que no fim das contas a gente vai ter que dar uma prioridade daquilo que a gente vai enfrentar em primeiro lugar, porque a legislação é bem ampla, são muitos aspectos que a gente precisa vencer. E agradeço também minha parceira da noite, que é Melina Lira, que é membro da Comissão de Compliance e Combate à Corrupção, encampou, né, esse seminário, que fez os convites e que vai estar mediando aqui junto com o professor Matheus e a professora Rúbia esse debate. Então, agradeço desde já em nome da OAB, agradeço a disponibilidade da ESA, da Escola Superior da Advocacia, e que tenhamos todos um excelente trabalho. Então, já passo aqui a palavra para a Melina para encaminhar aí as perguntas e o debate dos nossos professores. Olá, Clarissa. Boa noite, professor Matheus. Boa noite, Rúbia. Clarissa já fez o agradecimento formal, mas eu pessoalmente quero agradecer aos dois, porque a área de proteção de dados, para mim, chegou nesses 2 últimos anos e eu sou fã, seguidora, admiradora do trabalho dos dois, profissionalmente, e vejo que isso deve seguir pessoalmente também, porque a generosidade com que vocês compartilham o conhecimento, quem está do lado de cá nas aulas sente. Então, para a gente é uma honra que vocês estejam aqui dividindo um pouquinho desse conhecimento e experiência com todos nós. E aí, quando a gente pensou em tratar da LGPD, né, que é o assunto do momento, essa tão discutida vigência, que a gente já não sabia mais o que pensar e fomos cada vez sendo surpreendidos, de repente a LGPD vigente. A gente tem um cenário novo, uma lei nova, perspectivas novas, e o Matheus, com essa experiência, tanto da parte do direito quanto técnica, né, hoje de PO, já exercendo aí alguns anos na frente da gente, a Rúbia, que é especialista em proteção de dados, professora, advogada, atuante. Eu queria que eles pudessem apresentar para a gente um pouquinho do que é que a gente tem os maiores desafios, né, a enfrentar o DPO. Acredito que para a maioria das organizações, a nomeação do DPO, a conscientização de toda a equipe, como que vai passar a partir de agora, quais são os principais impactos, como é que a gente começa a sentir a lei está vigente, o que é que a empresa deveria já estar pensando para tentar minimizar riscos, para tentar minimizar risco de judicialização, de reclamação à autoridade que ainda não está implantada, mas que vai estar. A gente tem órgão de consumidor, a gente tem Ministério Público. E aí eu vou deixar, então, que vocês façam toda essas observações e de experiências práticas mesmo, tá certo? Começando pelo professor Matheus, que está, como a gente já comentou, em Portugal, 4 horas à frente da gente, e cedendo esse tempinho, né, generosamente conosco. Mas vamos lá, Matheus, o que é que você, como DPO, tem para nos auxiliar aí nessa nossa jornada que se inicia com a LGPD?
Vamos Quais lá, as né? experiências? Bom, primeiro, mais uma vez, e agora de uma maneira aí ao público, né? Eu agradeço aí a ESA, né, em nome da Clarissa pelo convite, a menina também, que nos falamos aí já há um tempinho, e obviamente também não posso deixar de agradecer pela presença da professora Rúbia para poder compartilhar aí algumas ideias, né, sobre esse tema. Então, para quem aí não me conhece, já foi feita a apresentação, né? Eu estou falando direto daqui de Lisboa, moro aqui em Portugal há 6 anos, sou DPO da L'Oréal aqui em Portugal, também sou professor na Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, mas eu dou aula de programação, não dou aula de direito, dou aula de programação para o pessoal. E aí a menina colocou algumas perguntas, né? E aqui eu peço aí a licença para até mesmo falar de uma maneira um pouco mais informal, se me permitirem, claro. Mas a Melina ela colocou uma série de questões, e eu diria que essa série de questões que foram colocadas, essas questões daria para a gente fazer aí, acho que umas 8 lives de 5 horas cada uma, né? Ou seja, são questões que dizem respeito, obviamente, a esse processo inicial. E eu diria assim que talvez para aquelas empresas, né, e aqui, obviamente, né, como alguém do setor privado, pelo menos na área de proteção de dados, eu diria que a empresa que está pensando no tema hoje, e aqui também, claro, falando mais aí de empresas médias, grandes, né, eu diria que a empresa já está aí pelo menos um ano atrasada, né? Ou seja, a empresa que resolveu agora, opa, porque tem a lei, então vamos lá fazer o que a gente precisa fazer. Eu acho que o principal desafio, eu diria que não é nenhum desafio em termos de conformidade com a legislação, de cumprimento do princípio da responsabilidade, que na minha visão é o mais importante de todos, porque tudo que está na lei leva à responsabilidade das organizações, mas eu acho que o maior problema é a falta de tempo, porque esse tipo de adequação, e aqui falando de uma maneira muito genérica, claro, essa adequação, ela não é algo que se faz da noite para o dia, né? Apesar de eu estar aqui em Portugal, claro que eu acompanho a situação do Brasil, dou aula para o pessoal do Brasil, né? A Melina já teve aí possibilidade de participar de algumas aulas comigo, e quer dizer, depois que teve lá aquela coisa do final de agosto, início de setembro, né? Ou seja, a questão da medida provisória no Senado, etc., foi aprovada, aquela coisa de, né, trago a LGPD em 6 dias, né? Ou seja, isso não existe, né? Isso não existe, quer dizer, você vai fazer aí o mais simples, a mais simples reunião com alta direção, que talvez seja um dos primeiros pontos para você poder pegar a visão da organização e aí sim montar o escopo daquilo que a organização vai fazer, só para você marcar a reunião com a alta direção, dependendo da agenda dessa alta direção, você já perdeu um mês, você já perdeu 2 semanas, quer dizer, o que você vai fazer enquanto você não convencer quem efetivamente tem a possibilidade de botar a mão no bolso para pagar por aquilo dali? Então, tem toda uma série de ações. E aí a questão do DPO, e aqui para quem estiver aí nos assistindo, eu peço desculpas por sempre falar DPO, né? Porque é o costume aqui em Portugal se falar desse jeito, então eu estou acostumado e sempre faço essa ressalva para o pessoal não achar que eu estou falando errado, né? Mas esse é um dos pontos, né? Ou seja, não é o único, eu diria, mas é um dos pontos. E aqui eu termino esse primeiro comentário inicial deixando aí para quem estiver nos assistindo uma leve provocação, né? Ou seja, qual seria esse âmbito de atuação do DPO no momento de adequação de uma organização? Por quê? Porque o DPO, ele, em princípio, e aqui eu estou usando aquilo que tem no regulamento europeu, mas também tem na ISO, né? Muita gente diz que na LGPD não tem o que eu vou dizer agora, mas tem lá na ISO 27701, que é a independência do DPO. Então, eu deixo aqui como uma leve ideia para as pessoas refletirem se o DPO participar do projeto de adequação, se ele realmente vai ser independente ou se ele vai estar atuando ali
como um controlador ou em nome do controlador, e depois como que a coisa pode ficar. Quer dizer, é um detalhe, mas, na minha visão, é um detalhe relevante, a garantia dessa independência do DPO para que ele efetivamente possa, enfim, fazer aquilo que dele se espera, né? Que basicamente é verificar, diria eu, se a empresa está efetivamente ali cumprindo aquilo que dela se espera ou não. Né? Então, eu acho que um primeiro ponto aí é esse questionamento do papel do encarregado na própria adequação da empresa, né? Ou seja, até que ponto ele consegue ser ou não independente no exercício desse papel. Certo. Você sabe, Matheus, que iniciada essa fase agora de corrida para adequação, algumas empresas que eu tenho mantido contato nesse intuito já buscaram algum tipo de informação e aí chegam com essa ideia de que o DPO tem que participar do processo desde o início. A grande preocupação é essa. Não, porque tem que ter esse tal desse encarregado de dados e como é que a senhora vai fazer, doutora, e a gente vai iniciar a adequação sem um DPO, um encarregado. Dentro da tua experiência e considerando essa necessidade de independência do DPO, você entende que qual seria o momento mais adequado para que ele estivesse atuando nessa função? Com a adequação finalizada já? Eu não diria com ela finalizada, mas eu diria com a adequação pelo menos estabelecida. E quando eu digo estabelecida, em que sentido? É no sentido de as atividades de tratamento da organização estarem claras para a organização. Ou seja, eu não vejo como papel do DPO ficar definindo atividades de tratamento, por exemplo, o que é ou o que deixa de ser. Eu não vejo como sendo função do DPO dizer, olha, aqui você está fazendo uma atividade de marketing, portanto, você deve fazer assim ou fazer assado. Então, eu acho que o DPO ele é extremamente necessário a partir do momento em que, pelo menos, aquele mapeamento inicial de processos e depois de dados, e eu sempre gosto de fazer essa separação, porque muitas vezes as pessoas olham só para mapeamento de dados, vamos encontrar os dados, etc., e, de repente, e, de novo, falando com a interpretação que se tem aqui na Europa, de repente você se dá... E eu gosto de usar esse exemplo, porque esse exemplo vem do Comitê Europeu, você se depara com um bilhete de avião, de passagem, que, tecnicamente, seria um dado normal, em oposição a um dado sensível. Mas se esse bilhete de avião for de uma pessoa que veio da Itália em março, por exemplo, esse bilhete se transforma em um dado sensível porque ele indica potencialmente a saúde da pessoa. Então, aqui na Europa se tem essa visão, por exemplo, já que o artigo 9º do Regulamento Europeu diz que os dados sensíveis são aqueles que podem revelar esse tipo de dado, então é por isso que, nesse contexto, o bilhete de avião se transforma em um dado sensível, ou dado de categoria especial, né? Mais tecnicamente falando. Agora, eu diria que isso precisa ser feito antes, né? Ou seja, ser feito pela organização. Quer dizer, isso, o mapeamento do processo, para entender, como eu sempre gosto de dizer, de onde o dado vem e para onde ele vai, né? Para saber se esse bilhete de avião está vindo num momento específico ou não, num contexto específico ou não, que permita, e aqui eu estou dando o exemplo do bilhete de avião, mas pode ser qualquer coisa, um dado qualquer que permita uma discriminação em relação ao titular, e depois você fazer esse mapeamento de dados, porque a partir daí a organização consegue identificar efetivamente o que ela faz em termos de atividades de tratamento de dados pessoais. Aí sim, aí depois que a organização diz, beleza, eu faço isso, isso, isso e isso, eu quero fazer, eu, organização, né, eu, agente de tratamento, faço isso. A partir daí o DPO entra para dizer, olha, beleza, se você faz isso, aqui eu recomendo que seja legítimo interesse. Aqui eu recomendo que seja execução de contrato. Aqui eu recomendo que você coloque uma criptografia XYZ e por aí vai. Tá? Então, eu não vejo o DPO no início do processo, porque no início do processo, digo eu, corre-se o risco do DPO tomar decisões em termos de tratamento de dados pessoais e isso gera conflito de interesse. Né? E, de novo, usando a interpretação do regulamento europeu, que é explícito em relação a isso, usando a interpretação que está na ISO 27701, e aquilo que eu, Matheus, imagino que vá surgir como interpretação futura da ANPD em relação
a LGPD, no caso, né? Imagino eu que vai haver alguma orientação nesse sentido, buscando a garantia dessa independência e autonomia do DPO. Por isso que eu imagino que ele venha numa etapa aí, não secundária, mas numa segunda etapa, depois que as atividades de tratamento já estiverem devidamente claras para a organização. Ele viria, então, professor, num papel mais consultivo, não é isso? Sim, não, ia dizer sim, consultivo, mas eu pessoalmente não gosto muito dessa palavra para não confundir com consultor. Quer dizer, é uma consulta, claro, mas não é no sentido aí de uma consultoria externa, por exemplo, né? Eu tenho a opinião de que eu acho que o encarregado, o melhor encarregado é aquele que é interno, não o externo, mas era só para fazer essa ressalva aí para quem estiver assistindo a gente, para não achar que é uma consultoria. Mas, enfim, né? Dentro dos papéis dele, eu quis dizer, viria essa Sim. parte consultiva. E aí, outro ponto também muito importante que tem se falado aqui é: eu posso pegar alguém da minha equipe que já exerce alguma função, prepará-lo, vai fazer algum curso mais específico e essa pessoa atuar como meu encarregado de dados? O controlador pode fazer o que ele quiser, né? A questão é o controlador, o agente de tratamento. A questão é saber se o que ele está fazendo cumpre com o princípio da responsabilidade, prestação de contas, accountability, por aí vai. Eu, pessoalmente, sou contra esse tipo de ideia, porque eu não acho, a não ser que aquela pessoa que seja treinada, etc., exerça exclusivamente a função de DPO. Ou seja, eu acho e eu sei que é plenamente possível, do ponto de vista jurídico, que uma pessoa, em um determinado momento, ela exerça uma função, entre aspas, uma função qualquer, e num outro momento ela exerça a função de encarregado. Agora, o problema é qual é a outra função. Né? Ou seja, aqui na Europa isso é muito claro, a pessoa, inclusive, tem nas orientações do Comitê Europeu, e quando eu falo Comitê Europeu, eu estou falando, obviamente, também do grupo de trabalho do artigo 29, que se transformou no Comitê Europeu, então, para não ficar falando siglas demais, eu só digo Comitê Europeu. Eles são muito claros em dizer, ok, não tem absolutamente nenhum problema em ter um colaborador que trabalhe em período parcial, né, tempo parcial, numa função X qualquer, e como tempo parcial como encarregado de proteção de dados. Beleza, sem problema. Agora, a questão, como eu disse, é qual é a outra função. Quer dizer, um gerente de TI ou um diretor jurídico não pode exercer a função de DPO em nenhum momento, porque não faz o mínimo sentido que um diretor de TI ou um diretor jurídico, cujas funções são defender a empresa, de maneira muito genérica, claro, mas a ideia é essa, eles atuam pela empresa, eles tomarem uma decisão de manhã e depois chega na parte da tarde e diz assim, não, agora eu sou DPO, então aquela decisão que eu tomei de manhã, ela está errada, eu não aceito essa decisão. Ou vice-versa, né? Ou de manhã eu digo, não, olha, é recomendado aqui que a empresa faça isso e realize uma avaliação de impacto, porque essa atividade de tratamento pode causar um dano relevante, né, um elevado risco, como diz o regulamento europeu, dano relevante na LGPD, e, portanto, então, essa atividade de tratamento, que é essencial para a empresa, só pode começar depois da avaliação de impacto, que vai demorar um mês. E eu digo isso como DPO de manhã. Aí, quando chega na parte da tarde, eu digo assim, não, peraí, pensando bem, agora que eu sou aqui o diretor de TI, vamos agilizar o negócio, porque do ponto de vista técnico eu consigo resolver em 10 minutos e vamos avançar com o projeto. Não vejo absolutamente nenhum sentido nessa situação. Por isso que eu acho que depende de qual é a outra função exercida pela pessoa. E aí tentar encontrar uma função que não gere esse conflito de interesse interno, né? Ou seja, como é que a pessoa vai se fiscalizar? Porque, bem ou mal, o DPO tem essa função de fiscalização até certo ponto, pelo menos, né? Ou seja, aqui na Europa se diz muito que o DPO é quase a mão longa, né? Longa-manos das autoridades dentro das autoridades de controle, autoridades supervisoras dentro da organização. Então, como é que o DPO vai fazer esse papel de fiscal, entre aspas, num momento e depois no outro ele vai dizer, não, mas espera aí, olha, ignora o que eu disse como DPO ou ignora o que eu disse como diretor de RH e vamos fazer acontecer. Então, eu acho que isso é um pouco complicado a depender do contexto, é claro, né?
Isso. Agora, tem também um questionamento muito interessante que é, para quem está pensando em iniciar ou vem se preparando para atuar como DPO, dentro da tua experiência, quais são os principais desafios que esse profissional deve estar aí preparado, que certamente vai enfrentar? E Eu acho que o como, primeiro... né, tentar superar esses Claro, claro. desafios? Eu acho que o primeiro desafio é perceber que ser encarregado não tem absolutamente nenhum glamour. Ou seja, eu acho que, e aqui de novo, né, eu estou sendo extremamente opinativo, né, mas a visão que eu tenho de uma pessoa que está aqui em Portugal e que acompanha exclusivamente pela internet o que ocorre no Brasil, portanto, eu não tenho aquele feeling, né, do dia a dia de estar no Brasil, mas a sensação que eu tenho é que tem muita gente que acha que ser DPO é mil maravilhas, justamente porque o DPO é independente, o DPO é autônomo, aí olham para o regulamento europeu e dizem, o DPO não pode ser demitido, né? Ou seja, se ele vai lá e diz para a empresa, olha, não é para fazer, não recomendo fazer, aqui essa atividade de tratamento XPTO qualquer, e a empresa quer porque quer fazer, mas ela, quer dizer, o DPO, entre aspas, né, nessa visão um tanto quanto limitada, vai contra a empresa, e a empresa tende a aceitar e não pode demitir, então é muito glamour, porque o DPO tem acesso à alta gerência, fala com o CEO na hora que quer, blá, 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 ou seja, às vezes a impressão que eu tenho é que tem muita gente que pensa desse jeito e acha que é um mundo de mil maravilhas. Só que as pessoas se esquecem que se o DPO der uma decisão errada, a responsabilidade vai ser dele, não vai ser do controlador. Quer dizer, vai ser do controlador frente à autoridade de controle, mas obviamente que isso vai cair no colo do DPO. Eu sempre gosto de dizer que aqui em Portugal a apólice mais barata de seguros em termos de responsabilidade civil para o DPO cobre o equivalente a 200 mil euros, para que se tenha uma ideia do valor que se tem de cobertura de um eventual erro do DPO. Quer dizer, imagina você, basicamente, dizer assim, para uma campanha de marketing, eu gosto de dar o exemplo do marketing porque ele é muito mais visível, e aí você diz assim, não, nós vamos aqui, ou pode ser uma relação trabalhista, né? Como eu também às vezes vejo as pessoas falando, vamos aqui colocar o consentimento embutido no contrato, seja o contrato de trabalho, ou mesmo no contrato de compra e venda na internet. Aí o DPO vai lá e diz, não, vamos fazer sim. Em seguida, alguém reclama, vem a autoridade e diz, meu amigo, isso é um absurdo. Primeiro, você não usa consentimento com trabalhadores, pelo menos em 95% das vezes, porque há uma relação de hipossuficiência, uma desigualdade de forças e, portanto, consentimento não é livre. Ou ele vai olhar para o contrato de compra e venda, ele é autoridade, né? E vai dizer assim, como é que você coloca o consentimento embutido no contrato de compra e venda se o consentimento para o marketing não é essencial, não é o núcleo essencial do contrato de compra e venda? Portanto, você não pode dizer que, porque está no contrato, eu uso a base de execução de contrato e, portanto, eu posso enviar marketing. Não, está errado isso. E isso, se o DPO bater o martelo e disser que ok, esse é um problema. Então, eu acho que a primeira coisa, e aqui eu me alonguei um pouquinho e eu sei disso, mas é realmente para deixar claro que as coisas não são flores o tempo todo. Você tem que estar dentro de uma organização e, dependendo do tamanho da organização, você tem de atender a projetos distintos que estão ali lutando por recursos que geralmente são escassos dentro das organizações para ver o seu projeto e ver a luz do dia primeiro. Né? Ou seja, ou você vai ver aquele projeto que eventualmente você até considera como excelente, maravilhoso, pessoalmente, mas você não pode levar o projeto adiante, porque, enfim, ele não tem uma base legal, ou não tem finalidade, ou está coletando dados além do que deve, ou não tem a devida análise de risco com as consequentes medidas de segurança. Então, eu acho que isso é um primeiro ponto que o DPO, ou aquele que quer ser DPO, precisa ter em mente. Não é um mundo glamouroso, como se diz. Agora, do ponto de vista em termos de conhecimento, eu sempre costumo dizer que é uma questão de um tripé, né? Ou seja, o ideal, obviamente, estamos aqui falando do ideal. E qual é o ideal? O ideal é que o DPO tenha conhecimento jurídico, tenha conhecimento da parte de segurança da informação,
o que não necessariamente significa dizer que o DPO vai sentar na frente do computador para configurar um firewall, por exemplo, tá? Ou para colocar ali em funcionamento um sistema de backup. Não necessariamente ele precisa ter um conhecimento técnico, mas ele precisa saber o que são esses termos. E o terceiro é a parte de gestão. Eu não consigo imaginar um DPO sem conceber ou sem conhecer a ideia de gestão em termos de processos internos dentro de qualquer organização. E por isso que eu disse anteriormente que eu, pessoalmente, acho que o DPO interno é melhor do que o externo, porque o interno conhece como a organização funciona. Então, eu, como DPO da L'Oréal, eu sei de onde os dados vão, para onde os dados vão, eu sei quem são as pessoas, eu sei qual é a lógica da organização, eu sei o que ela precisa, o que ela considera mais relevante como organização, e na hora que eu chego e tem 3, 4, 5 pessoas marcando reuniões comigo para tentar avançar nos seus projetos, né, tocá-los, fazê-los ir para frente, eu consigo, com essa visão um pouco mais de gestão, identificar quais são prioritários, quais não são. Então, é óbvio que quando a gente fala do mundo ideal, o ideal seria que o DPO tivesse esses 3 conhecimentos. Só que também a gente tem de ter o pé no chão e saber que não é todo mundo que vai fazer um curso de Direito, vai fazer um curso de Segurança da Informação / Tecnologia, ou fazer um curso de Administração, ou de Gestão, enfim. Né? Se for fazer, só aí já são 10 anos e a vida não espera. Então, eu acho que seja a pessoa que seja de qualquer área, eu estou dando essas 3 porque eu pessoalmente considero essas 3 as mais relevantes ou mais vinculadas à área do DPO. Então, se você sabe pelo menos uma delas, você vai ter que se associar com quem saiba das outras. Né? Ou seja, se eu sou alguém que tem uma formação jurídica, eu vou ter de me associar com pessoas que sejam boas do ponto de vista da segurança da informação, porque não tem como proteger dados sem ter segurança da informação, e vice-versa. Se eu tenho uma formação mais técnica, eu vou ter de correr atrás de quem é do direito. E finalizo para dizer que, na verdade, como eu disse, essas 3, aí, é claro, quem é da área de gestão tem de procurar dos outros 2, mas essas 3 áreas não são as principais. Finalizo dizendo, e gosto também de dizer isso, que eu tenho aqui um colega que é DPO, que ele é um filósofo, ou seja, é da área de filosofia, tem mestrado e doutorado em filosofia, e ele é DPO aqui de uma determinada organização, correu atrás, aprendeu pelo menos uma ideia básica da legislação, em termos de interpretação e etc., aprendeu alguma ideia básica sobre a parte de segurança da informação e se cercou de pessoas que sabem do assunto. Então, eu acho que é ter essa visão de você... E sim, claro, está sempre estudando, né? Ou seja, não tem como o DPO ficar sentado porque... E eu digo aqui como coisa do meu dia a dia. Faz parte do meu dia a dia iniciar o meu trabalho entrando no site do Comitê Europeu, da Comissão Nacional de Proteção de Dados aqui de Portugal, da Agência Espanhola, da CNIL da França, da ICO do Reino Unido, ainda que agora o Reino Unido está aí fora da União Europeia, mas tem muita coisa interessante, das autoridades da Alemanha, e ver, tem alguma coisa nova? Tem alguma nova orientação? Mudou alguma coisa de ontem para hoje? E está sempre por dentro, não tem como fugir disso, ou seja, estar estudando o tempo todo. É verdade. Professor, tem 2 perguntinhas aqui no chat que eu vou te fazer, de 2 pessoas que estão participando. A Eliana Garbosa pergunta se o DPO tem que fazer o registro de operações de tratamento de dados e o relatório de impacto. A primeira depende, pelo menos da minha experiência aqui em Portugal, tem empresas que colocam que a responsabilidade é do DPO, e tem empresas que dizem que não, que a responsabilidade é dos business owners, né? Ou seja, dos responsáveis de cada projeto. Então, do ponto de vista, pelo menos do regulamento europeu, não há essa obrigatoriedade, mas também não é nada que interfira na independência e autonomia do DPO, porque ele vai fazer o registro das atividades de tratamento com base nas informações que os responsáveis pelas atividades de tratamento passarem para ele. E sobre avaliação de impacto, não. O DPO não faz avaliação de impacto, o DPO apenas orienta a realização da avaliação de impacto e depois dá o seu parecer, do tipo, ok, do jeito que foi feito, com as medidas de mitigação de risco, está tudo ok, a atividade, o risco foi reduzido, deixou de ser elevado e passou a ser, sei lá, alto, médio, baixo, enfim, e ok.
ou diz que não, que olha, não está ok, e tem que fazer a consulta prévia, né? No caso aqui na Europa tem a consulta prévia, que basicamente é perguntar para a autoridade de controle, dizer, olha, fiz minha avaliação de impacto, o nível de risco continua alto e eu não sei o que eu faço. E aí, autoridade, o que você me sugere? Então, grosso modo, isso é a consulta prévia. Ou mesmo dizer, não é para fazer porque, enfim, o risco é elevado e ponto final. E depois dessa avaliação, cabe ao controlador, o agente de tratamento, né, decidir se, enfim, segue ou não segue. Mas o DPO não faz, ele orienta, portanto, o DPO tem de saber como se faz, mas não é ele que vai fazer, porque se for ele que fizer a IPD, né, eu uso a sigla daqui, né, avaliação de impacto, ele está tomando decisões, e se ele toma decisões, ele é o controlador, ele não é DPO, portanto, ele não é independente. Se ele diz, olha, para mitigar esse risco, eu vou usar o controle Y qualquer, ele já está tomando decisão, portanto, ele não é, neste caso, um DPO independente. Ele está agindo como controlador, tomando decisões, por isso que ele apenas orienta como fazer e depois ele avalia se foi bem feito ou não e se o resultado, enfim, na visão dele, permite o desenvolvimento da atividade ou não. O que, de novo, fecha com o que eu falei no primeiro ponto. Imagine um DPO dizendo assim, não, ok, pode seguir com essa atividade de tratamento. Aí a empresa segue, passa uma semana, dá um problema na atividade de tratamento, tem uma violação de dados, aquela base com, sei lá, milhares, milhões de registros está exposta na internet e isso gera uma discriminação para as pessoas. De quem é a responsabilidade? É do DPO que autorizou aquilo dali. Por isso que eu digo que não tem glamour no exercício dessa função. Não é uma tarefa fácil. Não é fácil. Não é. E Rúbia também deve ter muitos desafios para dividir com a gente nessa parte jurídica. Eu não sei até onde você está envolvida nessas funções aí do encarregado, se tem participado ativamente também, auxiliando, trocando uma ideia nos projetos de adequação. Mas para a gente hoje, o que é que você poderia dividir dos desafios que o profissional do direito vai enfrentar nessa área e de como a gente deve estar se preparando para ir superando e contribuindo e evoluindo profissionalmente, apresentando também um trabalho de qualidade, porque sempre que surge um tema novo, todo mundo se arvora a se dizer especialista, né? E na realidade a gente sabe que não basta o curso, que a vivência é muito importante. E o que é que você traz para a gente, professora Rúbia? Bom, inicialmente, boa noite a todos nessa sexta-feira, né? Hoje aqui em São Paulo, pelo menos, está um calorzão e vocês estão aqui prestigiando o nosso evento, autorizando que nós entremos aí nas suas casas e possamos levar esse conteúdo tão importante. Você sabe que eu tenho visto poucos eventos voltados à figura do DPO. O DPO, geralmente, o encarregado, ele é tratado no meio ali dos assuntos, mas, olha, eu tenho visto poucos sobre essa função e eu acho que é de fato muito importante. Mas eu quero começar agradecendo também na figura da doutora Melina, da doutora Clarissa, o convite para participar, né? Parabenizar a OAB de Pernambuco, a ESA e a comissão que está aqui trazendo conteúdo gratuito, facilitado no momento que a gente tanto precisa. Quero também cumprimentar meu colega, doutor Matheus Passo, que é um DPO vocacionado, gente. Ele é formado em Direito, ele é formado em Tecnologia. Aonde estão essas pessoas, gente? A gente não acha gente assim, né? Então, ele é, de fato, um vocacionado aí para a profissão. E eu já digo que eu concordo com ele, eu acho que é bem menos glamour, embora seja bonito. Vamos combinar? Todo mundo, né? Bom colocar sou DPO, né? Ninguém quer pôr encarregado, todo mundo é DPO, né? E eu acho que é super bonito, mas de fato tem muitos mais desafios. Se eu fosse escolher, assim, qual é o grande desafio, eu pensei em vários, né? Porque são muitos desafios. Mas eu acho que o primeiro desafio é entender que a LGPD é boa e necessária para a nossa atual sociedade, né? Porque as pessoas esquecem que a gente já tinha proteção de dados e a sociedade ficou complexa e eu dar um poder de interpretação muito grande para quem quer que seja, o titular, a empresa, o juiz, o advogado, porque, veja, sem parâmetros definidos, a gente vai interpretar. Então, onde vai privacidade? Privacidade cabe tanta coisa, né?
Então, como que eu vou saber exatamente se eu teria que ter um consentimento ou não, se há um interesse legítimo ou se é próprio para eu executar aquele contrato? Então, eu costumo dizer que quem acha LGPD ruim não sabe a insegurança jurídica que nós já estávamos. Então, acho que o primeiro desafio do encarregado é mostrar que isso é bom, isso é ótimo, para falar a verdade, porque agora eu sei a regra do jogo. Enquanto advogada, se eu já sei a regra do jogo, eu aconselho o meu cliente sobre a regra do jogo. Se ele quer ir para outro caminho, então, não sou eu que tomo a decisão. E eu, na verdade, entendo que nem é o encarregado também, porque quem toma a decisão é o controlador, né? Ele é o controlador, o encarregado, os funcionários, eles são prepostos deste controlador. Então, o que eu vejo de desafios? Eu ouso aqui trazer um pouco mais da visão brasileira, né? Fiquei aqui encantada com a visão do Matheus, porque, gente, o GDPR continua lindo, né? A gente olha lá tão detalhado, muitos considerandos, né? A gente tem toda uma cultura de proteção de dados europeia, que as empresas já estavam ali, de certa forma, preparadas para esse desafio da proteção de dados. A gente já se fala de proteção de dados há muito tempo. E aqui no Brasil, né? Cultura de exposição, cultura de uso indiscriminado de dados para qualquer finalidade, vamos coletar tudo. Então, assim, o que eu vejo aqui, pensando, tropicalizando um pouco, porque eu atuo em direito digital há muito tempo, acabei nem me apresentando, gente, sou a Rubia Ferrão, trabalho com direito digital, advogado, tá? Mas o que eu costumo dizer, o direito digital foi assim também. A gente teve que começar a construir, porque a gente via diversos países ao redor do mundo que tinham a lei, mas não tinham os casos. O Brasil tinha os casos, mas não tinha a lei. E em termos de proteção de LGPD, a nossa lei, embora ela se espelhou muito no GDPR ou no regulamento europeu, enfim, ela é diferente. O nosso sistema de direito tem pré-requisitos próprios. E engana-se, estão anotando aí vocês que estão nos assistindo, quem acha que um projeto de adequação à lei de proteção de dados se resume à lei de proteção de dados. Hashtag pronto, falei, né? Lei de proteção de dados é o fim, é onde a gente quer chegar, mas nós temos um caminho multidisciplinar, um caminho que a lei de proteção de dados diz, eu não anulo nenhum outro princípio, tá lá, eu estou aqui para agir em conjunto com outras normas aplicáveis. Porque se não fosse assim, gente, como que a gente vai fazer? Eu tenho obrigações legais a serem cumpridas, eu tenho toda uma jurisprudência já sobre proteção de dados. Engana-se quem acha que não tem decisões sobre o assunto. Vocês mesmos comentaram em decisões que é relativa a uma ação proposta antes da proteção de dados, antes da lei de proteção de dados. O Marco Civil da Internet fez 6 anos este ano e ele trata de proteção de dados num contexto muito mais restrito. Lá era só consentimento. E aí o que sobrava além de consentimento para nós? Obrigação legal, porque aí tem a relação com excludente, exercício regular de direitos, né? Então, assim, como se fosse bases legais tácitas, né? Mas expressas eu tinha o consentimento. E talvez por isso que a gente veja ainda hoje, é um pouco cansativo, viu, gente? Mas essas notícias sensacionalistas, ou mesmo, olha, agora tudo precisa de consentimento, né? O Matheus já deve ter visto muitos aí. Agora, só com consentimento. Isso é uma desinformação, porque o titular começa a disparar uma série de solicitações que são infundadas, ou às vezes ele pode até entrar com uma ação judicial porque ele aprendeu errado, que era tudo com base no consentimento, e ele acha que ele realmente não consentiu. Então, de fato, eu acho que esse é o grande desafio. E eu ouso dizer, eu vou te dizer que eu estou participando de alguns projetos de adequação. E eu vou te dizer que eu recomendo que o DPO participe, Melina. Eu tenho uma opinião um pouquinho diferente, eu vou te dizer por quê, né? O Matheus já até riu. O que eu oriento o meu cliente? Primeiro, porque assim, a gente não vai achar o encarregado perfeito, que já vem formado, que já tem práticas de cultura de proteção de dados, que já tem formação tecnológica, jurídica, gestão. Não existe. O Matheus é o nosso talento, né? Que já vem pronto. É o supra-sumo. Olha, a L'Oréal guarda o Matheus aí, porque ele está requeridíssimo, né?
requisitadíssimo aí, né, no mercado, porque não tem, né? E aí, qual que é o ponto? Por que eu particularmente, peço vênia aí para entender que o ideal é que ele comece nesse projeto. E eu vou dizer por quê. Quando a gente chega, pelo menos em todas quase empresas que eu cheguei, raríssimas exceções de empresas que têm matrizes europeias, tinha qualquer coisa relacionada a um projeto de proteção de dados. Qualquer coisa, que fosse ali um termo de alguma coisa, né? A gente chega, não tem nem o regulamento interno, muitas vezes. Às vezes a empresa está querendo falar em proteção de dados e ela não tem segurança da informação. Segurança da informação é anterior à lei de proteção de dados. E aí o que acontece? Por que eu acho que é uma pena quando o encarregado não está ali desde o começo do projeto? Porque, gente, ele vai cair. Pensa assim, uma pessoa que não estudou para isso, não é da profissão dele. Muitas vezes ele mal conhece o negócio, ainda mais se ele acabou de entrar. Ele vai... A lei entrou em vigor do nada, porque todo mundo estava ali deixando para depois, as empresas ficaram ali acomodadas, daqui a pouco já tem que indicar, porque a lei já está valendo. Isso é uma obrigação válida hoje, já tem que ter a indicação do encarregado. Então, eu vejo que, pelo menos da forma como eu instruo o projeto de adequação, eu acho que é uma pena se o encarregado... Ele não, de fato, ele não precisa estar, não há essa obrigação. E a gente tem pouquíssimas coisas escritas sobre o encarregado, viu, Matheus? Em vez que você conhece, sabe que no GDPR a gente tem várias coisas. Mas daí dizer se vai ou se não vai ser... Então, o que eu acho? Eu acho que é uma pena se a gente não envolveu desde o começo. Segundo ponto, que eu acho um erro muito grande, é entender que o encarregado deve tomar decisões, porque ele não toma. Eu vejo o encarregado como eu vejo o advogado. Não sou eu que tomo decisão pelo meu cliente. Eu vou apontar o caminho. Olha, cliente, aqui a lei exige isso, a responsabilidade é essa, a base legal é essa. Se vai cumprir, eu documentei a minha orientação. E isso é importante, Matheus, Melina, Clarice, todos vocês, porque a gente tem já uma legislação estabelecida sobre responsabilidade civil do empregado e do prestador de serviços, profissional liberal. E a nossa responsabilidade civil aqui, ela é diferente, no Brasil. Então, assim, claro, o encarregado ele vai ter responsabilidades, com certeza, como tem o advogado interno, como tem o contador, como tem o administrador, como tem o office boy, como tem a recepcionista, todos. Só que qual que é a questão? A responsabilidade direta em frente ao titular e em frente à própria autoridade, essa responsabilidade é do controlador que toma a decisão empresa sobre aquele tratamento. Mas, de fato, como o Matheus falou, se o encarregado cometeu um erro, a gente acaba tendo uma figura de um regresso contra esse encarregado por conta da modalidade negligência, né? Imprudência e imperícia, que são os 3 elementos da culpa. Ou eu preciso ter culpa. E aí vamos lá. E aí vai de você conseguir desenhar o cargo do DPO, porque assim, partindo para a realidade. Se o DPO ele tem uma formação jurídica, se o DPO... Voltei? Estou aqui? Oi. Agora sim. Voltei. Se o DPO ele tem uma formação jurídica, eu posso exigir deles uma certa perícia, pensando no termo da conduta culposa mesmo, né? Então, ele tem que ter perícia. A perícia está realizada a aptidão para uma determinada função. Se o DPO ele tem uma formação tecnológica, ele vai ter uma perícia para uma determinada área de conhecimento. Se ele não está em nenhuma dessas áreas, mas eu coloco ele como DPO, então eu preciso saber... Por que eu estou te dizendo isso, Matheus? Eu vi DPO querendo rever contratos e não é advogado. Como assim? Ele vai enfiar os pés pelas mãos, com certeza. Então, não é da aptidão dele. Então, por isso que nos meus projetos, Melina, eu peço, porque assim, a gente não tem, é diferente ele chegar numa empresa que já está tudo implementado, ele vai estudar tudo aquilo, ótimo.
e já vem, já tem experiência, já andou e tal, mas neste momento aqui, sinceramente, a gente vai passar por treinamentos internos, a gente vai entender por que a base é essa, porque a base não é aquela, mas quem toma a decisão, eu nunca coloco nem eu para tomar a decisão, nem o encarregado. Nós vamos sentar num comitê de proteção de dados, sabendo os riscos, porque a gente mapeia, tem uns que não tem muito risco, mas tem uns que tem. E quem vai tomar a decisão, nós vamos formalizar que aquilo lá se tomou aquela decisão, para seguir com todas as orientações jurídicas, as orientações tecnológicas, e por aí vai. Tá? Então, assim, eu vejo que esse é um ponto importante para o Brasil. Porque o outro desafio que eu ia chamar a atenção é que nós não temos autoridade nacional de proteção de dados. Todo mundo bate na tecla, vai fiscalizar, vai multar, mas eu prefiro ter um pouco mais de esperança na outra função da autoridade, porque a fiscalização, a multa, ela é uma consequência. Mas gente, a gente vê as autoridades estrangeiras, aqueles sites, dá uma tranquilidade para mim, enquanto consultora, para o encarregado, porque ele já sabe o que a autoridade entende. E aqui no Brasil, como que estão os nossos projetos de adequação? Eu falo assim, claro, parâmetros internacionais são fontes de direitos, mas eles têm uma limitação. Então, eu tenho parâmetros de decisões judiciais, que eu já tenho que ter catalogado. A gente já tem decisão sobre antecedentes, por exemplo. A gente tem decisão sobre monitoramento de e-mails, né? A gente tem decisões sobre questões de crédito. A gente tem até decisão agora no âmbito da pandemia sobre geolocalização. Olha como nós estamos moderninhos, né? Então, eu venho aqui para trazer uma outra reflexão. Não exija do seu... Gente, não sei se eu estou falhando. Eu estou falhando muito aí, Melina? Me diga. Não sei, estou pensando que eu travei. O áudio está ótimo. Vou seguir. Pode seguir, o áudio não está falhando, não. Algumas situações a imagem. Então, eu digo o seguinte, porque todo mundo pergunta, né, Matheus, como que eu nomeio o DPO? Quem é esse DPO? Gente, não sei, a lei fala tão pouco de quem é essa pessoa, gente. Não tem nem escrito que ele precisa ter conhecimento jurídico. Tiraram isso da nossa lei. Então, como eu, coitadinha da empresa, vou decidir isso? Então, assim, o que eu penso? A empresa vai ter que tomar uma decisão para o negócio dela, o que pega mais? É uma questão regulatória? É um mercado altamente regulado? E que talvez um DPO que tem conhecimento jurídico é importante, porque tem tanta lei, tanta coisa para ele estudar, puxa, é um mercado muito regulado que tem que explicar tudo para ele, difícil, né? Então, talvez ele ter essa aptidão é importante. Não, eu tenho um negócio alternativo, nós somos aí uma tech, startup, disso, daquilo e tal. Ele conhecer o negócio é mais importante, para ele nos ajudar aqui com essa coisa que nem a gente sabe onde a gente quer chegar com essa startup. Ah, não, aqui nós somos, sei lá, um banco, segurança é pilar, sempre cuidou, independentemente de estar na lei ou não, porque agora a segurança está na lei. Obrigação legal, antes era standard, né? Agora é obrigação legal, o tratamento de dados será considerado irregular se não estiver proteção de dados. Então, quem vai ter que ver aonde... Porque nós não vamos achar. Igual o Matheus, pouquíssimas. Eu conheço, vou te dizer, Matheus, que eu conheço poucos. Dá para contar aqui nas minhas mãos quem tem conhecimento jurídico e técnico. Dificílimo. Então, a gente vai ter que lidar até vir a formação, que vai demorar... Quanto tempo leva? Pelo menos 5 anos para se formar em direito, se formar em outros cursos. Vai demorar horas. Mas, enfim. Opa. Oi. Aí, tá tranquila. Voltou, professora. Pode seguir, Rúbia. Vamos tentar passar para o professor Matheus enquanto... voltou, professora. Ela voltou. Voltei, eu troquei o servidor, mil perdões, gente. Chega essa hora, acho que entra todas as lives do mundo. Isso acontece. Uma travada aqui. Então, deixa eu ver. Oi. Oi, voltei? Não.
Oi? Oi, professora, eu vou aproveitar aqui a sua Ah, estabilidade, eu vou fazer uma pergunta aqui para o professor Matheus, por conta da hora. Ele vai ter que se ausentar. Temos algumas perguntas. Agradeço a participação aqui da nossa audiência, que eu estou acompanhando aqui pelo YouTube. E aí, tem algumas perguntas relacionadas ao DPO na parte técnica. Uma especificamente é se o DPO precisaria se qualificar na ISO 27000. Vou já emendar duas que elas se complementam e o senhor pode tirar direto. E a outra é, se o DPO tem que dar orientações dentro da empresa para a correta adequação à lei, ele tem que, no mínimo, entender dos 3 pilares, caso contrário, como é que vai orientar? E aí eu queria que, aproveitando esse restinho da sua presença aqui, e depois a gente passa para a professora Rúbia, porque tem outra leva de perguntas, Claro, mas claro, como é que claro. seria? Como seria esse contexto de qualificação aí do DPO? Então, eu quero até aproveitar e começar para dizer que eu estava aqui depois refletindo e acho não, preciso sempre deixar claro que aquilo que eu falei na minha primeira fala não é para desanimar ninguém, né? Ou seja, não é para ninguém deixar e dizer, não, não vou mais ser encarregada porque o negócio é do outro mundo. Quer dizer, também não é bem assim, né? Mas eu acho que é importante passar um pouco aí dessa realidade que é um pouco mais complexa, como inclusive a professora Rúbia estava falando, né? Concordo aí com 99% do que ela disse, mas então, em relação à questão das normas da ISO, eu não diria que é obrigatório, mas é necessário que a pessoa tenha um conhecimento sobre o que é aquilo. Quer dizer, tanto a LGPD quanto o regulamento europeu, e eu diria, sem conhecer todas, é claro, mas eu diria que, de maneira mais geral, as legislações de proteção de dados, de maneira geral, são legislações baseadas em risco. Né? Ou seja, por que você estabelece um controlador como uma entidade que toma decisões? Porque é função dele correr o risco. Então, compete ao controlador dizer, bom, eu vou realizar uma atividade de tratamento de dados pessoais, eu quero fazer isso, eu acho que eu vou precisar, eu acho que a segurança é assim ou é assado. Em síntese, como um todo, essas legislações são legislações baseadas em risco. Então, quando a gente pensa em termos de mitigação de risco, de maneira mais geral, é claro que a gente tem que se voltar para as normas da ISO. Né? Então, eu diria que, como eu disse, não é uma obrigatoriedade. Mas, e aí até eu pego um gancho na fala da professora Rúbia, quando ela disse, bom, a LGPD é muito mais magrinha, digamos assim, né, do que o regulamento europeu, tem menos detalhes. Então, e mesmo aqui, a mesma coisa. Quando você vai começar a montar um projeto, por exemplo, você pode olhar para a estrutura que as normas da ISO, elas não dão, mas elas direcionam. Né? E aí a ISO 27001, 27002 e a 27701, que montam basicamente lá o SGPI, né? Ou seja, o Sistema de Gestão de Privacidade da Informação, quer dizer, ela vai te auxiliar nisso daí. Então, eu diria que sim, e mais, né? Voltando à questão do risco, quer dizer, como é que você vai fazer uma avaliação do risco? A avaliação de impacto necessariamente é uma avaliação de risco, que, na verdade, deve ser feita depois que a empresa já fez uma avaliação prévia de risco. Ou seja, a empresa faz uma avaliação de risco, ela diz, opa, aqui pode ter um dano relevante. Então, aí eu vou fazer a avaliação de impacto, que na LGPD é o relatório de impacto, no caso. Então, nessas duas situações, você vai precisar de uma definição de risco. O que é o risco? O risco é o que eu, Matheus, acho agora, quase meia-noite aqui em Lisboa? Claro que não. Quer dizer, eu tenho de ter um padrão, e aí você olha lá para 27005, ou você olha para as normas da NIST, né, nos Estados Unidos, que também tem um certo padrão. Eu conheço pouco, né, mas eu sei que existe. Então, eu acho que isso auxilia. E sobre a segunda parte, que aí eu diria que tem relação, né, como você muito bem colocou, Clarissa, claro, quer dizer, a gente, não é que a pessoa tem de conhecer, mas ela precisa pelo menos ter uma noção.
né? Ou seja, eu como DPO, e olhando para a minha prática, eu recebo lá um relatório que é um relatório técnico. Ou seja, a empresa, e não estou falando da empresa, a empresa em que eu trabalho, estou falando de maneira genérica, eu, DPO de um controlador qualquer, eu vou contratar um operador. Ora, eu tenho de saber qual é o critério técnico daquele operador, né? Ou seja, fazer as devidas verificações, eu tenho de verificar se ele tem mecanismos especificamente de segurança. E aí, quer dizer, o DPO precisa ter noção, por exemplo, e aqui muito genericamente, de o que é uma VPN. Né? Ou seja, não é saber ali os detalhes, todos os detalhes, não, mas ele tem de saber o que é uma VPN. Por quê? Porque aí ele vai poder dizer, olha, a transmissão aqui de dados, nós vamos ter dados sensíveis, então eu vou transmitir por meio de uma VPN. Por que uma VPN? Então, ele tem de saber o que é ali um HTTPS, o que é a diferença de SSL para TLS, por exemplo, como medida de criptografia para transmissão na internet. Então, não é saber, olha, não, porque é o algoritmo tal e o algoritmo tal funciona assim. Mas ele precisa ter uma noção, até mesmo para quando cair na mão dele aquele relatório, ele dizer, ok, isso aqui está bom ou ruim. Ou, como eu disse, vai se associar com quem sabe. E aí, de novo, eu pego um outro gancho que a professora Ruber falou aí, que eu esqueci de dizer, mas que é importantíssimo, que é o comitê de privacidade. Quer dizer, o comitê de privacidade vai ter de ter todo mundo de todas as áreas, e aí aquele que é mais da área técnica vai olhar para aquilo. Se, por outro lado, o DPO é da área mais técnica, e ele está em dúvida sobre qual é a interpretação do conceito, sei lá, da adequação, necessidade e finalidade, o que isso quer dizer, os 3 princípios em conjunto? Então, beleza, aí alguém ali do comitê de privacidade tem de ter esse background jurídico para poder dizer, olha, a interpretação é essa, ou para já ter feito esse trabalho que a professora Ruber falou, de, olha, tem a decisão tal, a lei diz isso, mas a decisão tal diz aquilo, né? Ou seja, então, é nesse sentido, quer dizer, é como eu disse, o ideal, é óbvio, é que a pessoa tivesse o conhecimento das 3 áreas. Só que isso realmente não é tão fácil quanto se parece. Então, aquele que vai atuar como DPO, eu acho que precisa ter essa consciência de que ele vai ter de se associar com aqueles que não são da sua área de expertise, né? E como eu disse, Matheus, essa é uma visão minha, eu vejo como esse tripé, como eu disse, o jurídico, o de segurança da informação e de gestão. Eu acho que essas são as 3 áreas essenciais, né? E se eu sou de uma delas, eu vou ter de olhar para as outras. A não ser que a pessoa queira ou possa, ou tenha experiência de vida de já ter feito alguma coisa nas 3 áreas. Aí é outra história, né? Mas, quer dizer, ela não vai, fui nomeado DPO hoje, sou advogado, opa, não, então deixa eu fazer aqui um curso de segurança da informação. Não vai acontecer isso, né? Ou ela vai fazer o curso de segurança da informação, vai ser DPO. Né? Então, não, eu fiz aqui administração de empresas, vou ali, então, agora fazer o curso de direito, né? Por quê? Porque eu quero ser DPO. Não é assim. Então, e também, assim, né? Tem de conhecer, claro, mas tem de se cercar de pessoas, ou seja, o DPO, e talvez na minha fala isso também possa ter passado essa impressão, o DPO não atua sozinho, né? Daí eu ressalto novamente a importância do comitê de privacidade, que a professora Ruber já citou. O DPO não vai trabalhar sozinho. Né? Ou seja, a pessoa que acha que eu sou DPO, vou trabalhar sozinho, ela não vai trabalhar, não tem, ninguém consegue fazer isso, então é necessário se cercar de pessoas. E eu me cerco de pessoas que, obviamente, sabem mais do que eu em determinados assuntos. Agora, com base naquilo que elas me dizem, aí eu formo eu vou dizer assim, a minha opinião para dar a minha decisão como DPO. Né? Opinião no sentido de uma opinião fundamentada, não é meu achismo, é claro. Né? Mas eu vou dizer, sim, olha, o que ele está dizendo, sim, casa com isso daqui, então beleza, manda ver, ou não. E aí, enfim, então tem de se cercar de pessoas, e preferencialmente pessoas que saibam mais do que você, né? Para você estar aprendendo sempre. Eu, pelo menos, tenho essa visão e tento fazer isso, mesmo como DPO aí da L'Oréal. Vou fazer uma última pergunta, é a pergunta de Clarissa agora, para o professor Matheus, já na nossa despedida. Vamos lá. Em contraponto ao que a professora Ruber falou, eu entendi as 2 perspectivas na hora da participação da implantação do DPO.
participação do DPO na implantação. E aí o que me ocorreu, inclusive em outras palestras que eu já vi de alguns colegas que já estavam nesse processo de implantação, é que, querendo ou não, até no consultor, a empresa, às vezes, tenta forçar um pouco daqueles princípios para tentar se adequar, ou então, tipo, ela quer uma coisa muito abrangente, como o professor falou, tipo, ele não precisava do marketing dentro do ramo dele, mas, no fim das contas, ele vai querer deixar aquela via aberta e tentar adequar juridicamente para essa estratégia. E a minha pergunta é, se nesse caso do DPO participar desse processo de implantação, será que ele não poderia ter essa possibilidade, essa contaminação, né? E seria, pelo menos, de ser contaminado nessa questão dessas heurísticas. Ó, a gente já tem mais ou menos a mentalidade do que a gente quer, e já que o DPO trabalharia nessa questão consultiva, não consultiva interna, como você falou, será que não ocorreria o risco dessa contaminação, desse conflito de interesse ao longo do tempo, começar a surgir de uma forma mais evidente daquilo que ele teria pensado no começo, nesse processo de plantação, depois não ser realmente o adequado? E aí eu queria ver as duas opiniões. Então, de novo, eu até coloco, eu concordo com o que a professora Rúbia falou, só que em vez de chamar de DPO, eu prefiro chamar de um gestor de privacidade. Por quê? Porque, é claro, eu estou em um contexto em que a figura do DPO é independente, é efetivamente independente, né? E aí eu tenho todo o meu treinamento, digamos assim, para sempre defender essa questão de que o DPO precisa ser independente, então é nesse contexto que eu fiz aquela afirmação de que eu acho que deveria ser um pouquinho depois. Até mesmo porque, por exemplo, quando a gente olha para a recomendação da IAPP, no curso do CIPM, né, ou seja, o Privacy Manager, e por isso que eu falei aqui do gestor de privacidade, quer dizer, a IAPP coloca que o gestor de privacidade vai ser justamente essa pessoa que vai, enfim, gerenciar a privacidade, mas muito mais a montagem do programa de privacidade, e que ele se reporta ao DPO. Né? Ou seja, não é que o DPO, quer dizer, e aí tem a característica da lei brasileira, claro, que já exige aí desde 18 de setembro que todas os agentes de tratamento tenham os DPOs, né? Devidamente nomeados e funcionando e atuantes, né? Com todos os detalhes que o artigo, acho que é o 41, se não estou em erro, que traz, né? Ou seja, os seus 4 incisos, mas brincadeiras à parte, quer dizer, eu concordo com a ideia de que realmente precisa ter alguém desde o início para, e me perdoe de novo a expressão aqui mais simples, como eu falei no início, mas para carregar a empresa no colo, botar no colo e falar, é isso que você tem de fazer. Né? Eu só não chamaria de DPO, dada a necessidade dessa independência, porque eu acho que e de novo aqui, fazendo a tradução literal aí da IAPP, né, o gestor de privacidade, eu acho que ele seria a pessoa que vai lá desde o início acompanhar a empresa e etc. Também, eventualmente, nada impediria, em tese, pelo menos, de que esse gestor se transformasse futuramente em um DPO. Né? O problema, e aqui eu olho muito no sentido dessa preocupação de responsabilização, é de já ser nomeado como DPO no início e depois alguém dizer, mas olha, você não foi independente, olha, a empresa te deu a ordem para fazer isso, fazer aquilo. Então, talvez até por uma questão aí de preservação do próprio colaborador, se fosse o controlador, se fosse uma empresa, claro, tivesse o conhecimento sobre o tema, né? Eu tentaria fazer aí essa nomenclatura diferenciada para evitar esse tipo de problema, né? Agora, é claro que, e aí tem um outro ponto, que o DPO, e eu acho que nisso o DPO se distingue desse gestor de privacidade, é que o DPO tem que ter o pulso firme de realmente colocar, como a professora Ruba falou, de novo, eu estou roubando as frases dela, porque foram muito boas, né? Como advogado, eu vou lá e digo, olha, faça isso, minha recomendação é essa. Né? Meio que, enfim, se a empresa quer fazer ou não quer fazer, aí é com ela. E eu já não vejo o gestor desse jeito, quer dizer, o gestor teria aí de realmente, digamos, prestar conta para a empresa. Então, eu tenho um pouco de preocupação, até mesmo, e de novo, né? Porque aqui no contexto europeu a gente tem, não são uma ou duas, tem algumas decisões de autoridades de controle, talvez a mais famosa seja da Bélgica, aí um tanto quanto recente, né, que multou a empresa
Não foi só pela questão lá de ser o compliance officer, ser o DPO também, houve outras questões ali envolvidas, mas essa é que saiu na mídia e que ficou, né? Mas, de toda sorte, ela está ali, é um dos argumentos também para a decisão, é claro. Então, quer dizer, e eles pegaram, assim como outras decisões, que vão lá e colocam nesse detalhe, inclusive, da nomenclatura. Por isso que eu falei, eu preferiria chamar de gestor de privacidade depois do DPO, porque já há casos, aí alguns casos, em que, não, mas olha, o nomeado ali, né, era o DPO, então ele tomou decisões. Então, é uma certa preocupação, mas, claro, uma preocupação, e lógico, como eu falei, né, por isso que eu fiz a brincadeira, eu discordo só 1%, porque é claro que a gente tem um contexto diferenciado, né? Não há dúvidas em relação a isso. Tá? Mas era mais por isso, eu acho que essa é realmente uma preocupação em termos do exercício, né, dessa função como DPO. Eu acho que essa independência ela precisa ser defendida e mantida a qualquer custo, senão não serve, né? Ou seja, senão você não tem um encarregado de verdade, digamos assim. Professor, maravilha. Agradeço. Já nessa sua horinha dos 20, né, e 8 horas e 15 minutos, vou passar para a Melina a palavra. Sim. Agradeço imensamente, agradeço desde já a sua presença e aqui a sua disponibilidade. Eu, com meu papelzinho aqui, já estou anotando tudo de ambos. Eu vou passar para a Melina e desde já, professor, muito obrigada pela sua contribuição, e a gente vai seguir aqui, viu, professora? Vamos ouvir a professora Rúbia também, né? Eu vou falar só para lhe agradecer mais uma vez, Matheus, em meu nome, em nome da comissão, em nome de todo mundo que está aqui nos assistindo, que foi maravilhoso, e tomara que tenhamos outras oportunidades de estar aqui aprendendo um pouquinho. Com certeza, eu que agradeço, eu até peço desculpas aí a vocês, né, Clarissa, Melina, professora Rúbia, que estão aqui nesse bate-papo, mas óbvio também a todos que estão aí nos assistindo, mas é porque aqui em Lisboa já são 00:12, né, então, como a Melina falou no início, amanhã eu vou dar aula cedo, vou dar aula o dia inteiro, então até 21h eu estou dando aula, então eu vou pedir essa licença aí de vocês, a consideração, e fugir um pouquinho antes, né? Mas agradeço aí pela oportunidade, e claro, havendo outras oportunidades, se possível um pouquinho mais cedo, aí a gente participa também. Tá bom? Obrigado a todos aí, a ESA mais uma vez pela oportunidade, pelo evento, acho que são eventos extremamente importantes, especialmente nesse momento de arranque aí da LGPD no Brasil, né? E, enfim, eu continuo à disposição naquilo que eu puder colaborar, mesmo estando aqui um pouquinho longe, mas estou à disposição para auxiliar no que for possível. Obrigado mais uma vez a todos e a todas. Obrigada, professor. Tchau, até a próxima. Tá. Vamos continuar aqui com a professora Rúbia. Eu vou fazer uma pergunta e Melina segue na sequência. Professora, uma questão bem importante que a senhora mencionou na sua fala, que eu achei bem relevante, é a educação não só das empresas na LGPD, mas a dos titulares de dados, né? Saber o que está pedindo e o porquê está pedindo. E aí eu digo, me explique esses desafios, como é que a própria autoridade nacional, ou que de forma a senhora imagina que a gente poderia conscientizar melhor os cidadãos que são os titulares de dados, para que a gente exerça de uma forma mais consciente, né? Tanto para o bem quanto para o mal, assim, a gente realmente saber o nosso limite, mas para a gente não ser abusiva, às vezes, de pedir algo que de fato não é devido, né? A gente não está instando a empresa e gerando demandas desnecessárias. Ai, que pergunta boa, Clarissa. Esse nosso titular, essa pessoa linda, maravilhosa, que somos nós, né? Essa pessoa humana, né? Que é o dono aí dos dados pessoais, né? Porque o titular quem que é? Pessoa natural, nós, seres humanos, cujas informações, né, estão aí relacionadas, informações relacionadas a essa pessoa natural. O que eu costumo dizer, né, mais um desafio, eu costumo dizer que a empresa tem que tratar esse titular como um reizinho mesmo, né? Porque muitas das reclamações, elas vêm porque esse titular foi mal atendido. Parece um pouco a questão do consumidor, né? Quantas e quantas reclamações a gente vê por aí
e que poderiam ser evitadas com uma resposta mais efetiva, mais educada, mais esclarecedora. Então, o que eu costumo dizer para os meus clientes, olha, eu amei tudo isso, mas a gente vai ter uma lei que é nossa agora, e a gente vai ter que construir. Então, um papel importante é conhecer os direitos do titular, principalmente os que estão ali no artigo 18 da Lei de Proteção de Dados, mas precisa conhecer. Por quê? Porque eu vou ter que mostrar para esse titular esses direitos. Então, já começa por aí. Para quem está fazendo um projeto de adequação, vai ter que conhecer, então, ali aqueles direitos e demonstrar que comprova ali aqueles direitos. E o trabalho de ação educativa, esse é o nome utilizado pela LGPD, ações educativas. Gente, quanto tempo leva para se estabelecer uma cultura, né? Quanto tempo? Será que a gente vai conseguir até o ano que vem? Até 2 anos? 3, 4? Não vamos, é tempo, né? Para a gente estabelecer uma cultura de proteção de dados, então aquela coisa que o titular já nasce sabendo que tem que respeitar a finalidade, que ele tem sim direito de oposição, que ele pode peticionar querendo saber a origem dos dados dele, e a empresa vai ter que se preparar para isso. Mas eu ouso dizer, Melina e Clarissa, vai chegar um momento que eu espero, né? Eu sou muito, muito esperançosa, otimista, eu sou assim mesmo, mas eu espero que todo mundo internalize, porque assim a gente já viu movimentos semelhantes, né? A própria Constituição Cidadã, mas chamaria até mais atenção para o Código de Defesa do Consumidor, que vai fazer 30 anos, e quando entrou todo mundo falou, vai ser um absurdo, vai quebrar as empresas, isso não pode. E hoje, como que é? Todo mundo já se adequou. Tem as dificuldades? Tem, mas em termos de decisão a gente já sabe mais ou menos como que vai ser a decisão, o dano, o valor, a gente já sabe ali como responder para esse consumidor, que direitos que ele tem, a inversão do ônus da prova. Alguém morreu, alguém fechou. Não, a gente tem ali, as pessoas se adaptam, né? Então a gente se adapta, que é mais que a pandemia, gente, né? Que a gente se adaptou, olha o nosso normal aqui, né? Olha eu aí indo para Pernambuco virtualmente, não é? É verdade. Então, assim, a gente se acostuma muito fácil, só que a gente... E aí o que eu digo, porque o encarregado, o DPO, ele não é agente de tratamento, isso precisa ficar muito claro. A lei é clara, a regra é clara quando fala, está lá no conceito, né? Quem é o encarregado? Quem é agente de tratamento? Controlador e operador, tá? E aí a gente tem que tomar um pouco de cuidado, que não é porque o funcionário toma decisões em qualquer departamento que ele se torna controlador. Não compete a ele a decisão. A decisão compete à empresa. Isso é legislação trabalhista. O funcionário não assume o risco da atividade do empregador. Por isso que eu falo, não adianta a gente tentar ver o nosso ordenamento jurídico brasileiro, que já tem diretrizes e que não foram revogadas pela LGPD, está claro lá que ela é harmonizada, e a gente querer, então, abolir tudo. Não, agora não, isso aqui vai... Não, cuidado para importar coisas que são diferentes. Quer ver um exemplo? Que pode ser que a gente até venha a chegar, mas é diferente. O GDPR chama de direito ao esquecimento, a eliminação de dados, que é um direito do titular. Direito ao esquecimento aqui no Brasil é outra coisa. É outra coisa, envolve dignidade da pessoa humana, fatos pretéritos que, uma vez que revividos, eles trazem aí prejuízos. Pode ser que a gente chegue a essa conclusão da legislação europeia? Pode ser. Por quê? Porque lá está expresso, lá no GDPR chama direito ao esquecimento, eliminação. Mas aí eu posso falar, é direito ao esquecimento? Não, a gente já tem toda uma jurisprudência. Aqui é direito à eliminação, chama outra coisa. Tá? Então, assim, pode ser que a gente chegue? Pode, até tem decisão do STJ que menciona precedentes europeus, fala que é esquecimento, mas é outra situação, é tratamento de dados. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa importação indiscriminada, porque, claro, a gente, como consultor, a gente importa muitas coisas para a gente ter a nossa segurança, porque se eu não sei como a autoridade vai recomendar, porque ela ainda não veio, se eu ainda não tenho decisões sob a égide da nova lei, eu vou tirar só da minha cabecinha? Não, eu tenho que tirar de parâmetros aqui,
Eu tenho que tirar de exemplos de fora, claro, mas lá no exemplo de fora tem coisas que estão escritas lá que não estão escritas aqui. E o nosso sistema é positivista. A gente respeita o que está escrito, né? Graças a Deus, porque é segurança jurídica. Nós temos princípios abertos, claro, boa-fé. Quer um exemplo? A lei fala em boa-fé. Precisaria ter falado? Não, está no Código Civil. Mas ela fala, tem que ter boa-fé. E isso é importante, quer saber por quê, Meline e Clarissa? Quando o titular perguntar, eu quero que elimine aqui todos os meus dados, porque foram tratados com consentimento, eu estou revogando, então você tem que eliminar. Aquela declaração que for dada, dizendo que foi eliminado, a gente tem que presumir que há boa-fé. Se ele não concorda, o ônus é dele, fazer a prova sujeito à sucumbência, porque se eu... Né, a gente sabe que a sociedade às vezes é difícil, né? A gente tem pessoas que são de má fé, mas não pode ser a gente não pode considerar como regra. A regra é boa fé. Se você está dizendo que eu estou de má fé, o ônus é seu de provar que eu estou de má fé, porque eu não tenho como fazer prova negativa. Se eu estou falando para você, eu eliminei. Aí a gente começa a ver umas neuras, a gente que participa de grupos, tal, a pessoa fala, não, porque eu vou guardar isso, daquilo, aí na ânsia de mostrar que eliminou, eu guardo. As coisas loucas, né? A gente tem. Então, assim, cuidado. Que é o que eu falo. Direitos do titular, ele tem. Use ali o seu site para mostrar, crie um canal com esse titular, trata ele bem, principalmente nesse comecinho, né? Responde rápido ali para ele, dá atenção. Muitas coisas podem ser evitadas com esse caminho. Aproveitando que a professora falou dessa questão de que a LGPD pode estar muito mais para o Código de Defesa do Consumidor, e a gente tem muitos profissionais da área do direito, principalmente, defendendo essa tese, né, de que quando os titulares passarem a ter direito, efetivamente, do tanto de disposições acerca dos seus direitos que a LGPD prevê, a gente vai ter uma demanda massiva, tendo por fundamento a LGPD. E aí, o Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro fez um levantamento antes da vigência da lei justamente sobre isso, fazendo um panorama, eu não sei se a professora chegou a ver isso, fazendo um panorama sobre as demandas que foram intentadas em outros países que já passaram por essa etapa de legislações de proteção de dados, e o Brasil, onde já existiam no Brasil, antes da LGPD vigente, ações que foram ajuizadas, tendo por fundamento as normas dela. O Ministério Público do Distrito Federal, de São Paulo, teve aí, em São Paulo está bem à frente, né? O Tribunal de Justiça, antes da vigência também, já tinha, dentre os assuntos para demandas jurídicas, a questão da proteção de dados, já tem comarca com vara especializada em demandas voltadas para a LGPD. E uma das demandas que eu vi antes da vigência da LGPD aí em São Paulo foi a questão do metrô, onde na inicial que teve a licitação para a implantação de biometria, como que seria esse processo da biometria, da coleta dos dados biométricos dos titulares das pessoas que se utilizam do metrô. E a ação foi ajuizada por uma série de órgãos de defesa do consumidor, o Ministério Público, e o pedido totalmente fundamentado na LGPD, inclusive se utilizando dos termos que a lei prevê, do titular, se havia relatório de impacto, houve deferimento da liminar nesse sentido, quer dizer, do ponto de vista jurídico, considerando todo esse cenário, o que é que você acha, Rúbia, que as organizações podem pensar para de imediato já irem mitigando os riscos de demandas, enquanto a gente não tem uma autoridade nacional aí efetiva para receber essas reclamações, mas a gente tem a justiça, né, que entrou a LGPD em vigor na sexta-feira, segunda-feira a gente já tinha uma ação pelo Ministério Público do Distrito Federal ajuizada. Como as empresas devem agir nesse momento, já que a adequação é um processo complexo, que não vai ser feito, eu também concordo quando vocês falaram, o professor falou 6 dias, inclusive a gente tem profissionais aí no mercado vendendo a adequação em 7 dias, eu não consigo visualizar, porque o tanto de detalhe que tem só no mapeamento, 7 dias já não é suficiente. Mas, enfim, qual é a tua dica para que o jurídico possa auxiliar as organizações nessas primeiras medidas já, enquanto o processo vai caminhando e tentando atender ao titular, mitigar esses riscos de demandas judiciais?
Nossa, que pergunta legal, viu, Melina? Gostei muito. Ainda não tinham me feito essa pergunta e eu gostei, viu? Sabe por quê? Eu costumo dizer para os meus clientes, né? Porque aí está fazendo uma pergunta voltada exatamente à atuação do advogado enquanto consultor, né? Porque a Rúbia professora talvez eu tivesse até uma outra resposta, mas a Rúbia advogada, vamos pensar assim, né? Num processo de consultoria, o que eu falo e deixo a dica aqui para os advogados, eles têm que entender que o projeto de adequação é um projeto estratégico, né? Então, assim, não adianta eu achar que é um projeto acadêmico, né? Porque às vezes quando a gente explica a proteção de dados no âmbito da academia, é uma explicação mais neutra. Você concorda, Melina? Assim, a gente vai explicar todas as questões, todos os lados, todas as possibilidades. Mas, num processo efetivo, eu recomendo ver o projeto como um projeto estratégico. E por que um projeto estratégico? Porque eu tenho que pensar desde sempre na produção de provas. Eu tenho que preparar esse projeto para ele me dar subsídios para uma defesa no processo. E isso envolve produção de provas, isso envolve controles, isso envolve aí transparência, porque não é? A lei fala, eu tenho que prestar contas, então não basta falar, não, eu faço, aqui é todo mundo bonzinho, né? Aqui todo mundo poxa, a gente é tão gente boa. Não, eu tenho que ter essa prova, eu tenho que ter documentos. Então, quais são esses? O processo, a gente sabe, né? Toque confortável, estamos numa plateia voltada eminentemente aí para advogados, porque as nossas casas aqui, né? A ESE, a OAB. Então, eu falo com muito conforto, a gente sabe aí que a gente tem que pensar nessa prestação de contas, na prova, porque o que não está no processo não está no mundo. Adianta eu falar, ai, não, eu fiz, mas eu tenho que me preparar para isso. Então, qual vai ser a resposta do titular? Qual vai ser a minha gestão de terceiros? Como que eu mitigo esse meu risco com terceiros? Contrato. Como eu mitigo esse risco com o meu titular? Aí depende da base legal, né? Porque se for consentimento, eu preciso ter um instrumento próprio. Gente, o consentimento é tão exigente, né? Ele tem tantas exigências para também ter consentimento que é inválido, melhor ir para outra base, porque tá fácil de anular o consentimento. Vamos combinar que tá assim, facinho para anular esse consentimento, né? Tá lá, a lei dá várias coisas para a gente ter um consentimento aí válido, né? Então, assim, primeiro eu tenho que entender essa base legal, porque se eu justifiquei por um caminho ou para o outro, o documento, a prova a ser produzida vai ser uma ou vai ser outra, tá certo? Outra questão, eu preciso documentar, gente, aproveitando o nosso painel de DPO, que eu adorei esse tema, né? Eu vejo poucos, assim, voltados só para essa figura e as pessoas estão com muitas dúvidas. E aí eu te digo, Melina, com muito conforto, eu acompanhei isso no direito digital e acompanho até hoje. As leis do direito digital, a gente tem a primeira em 2012. Eu atuo com isso desde 2003. Então, nós tivemos aí 7, 8, 9 anos, até vinha a Lei Carolina Dickmann, que era no âmbito criminal, crimes eletrônicos. Aí, Marco Civil veio vir em 2014. E a gente tinha as demandas, né? E não tinha lei? Claro que tinha. Né? Como que é a nossa lei de introdução às normas do direito brasileiro? A lei pode ser omissa, o direito não. Se eu tenho direito à privacidade, o juiz que se vire. Se eu estou falando que acontece isso, acontece aquilo, coitado do juiz, se ele não tem a lei, é o que eu falei, ele vai pegar o puxadinho de uma lei que às vezes não está em vigor, mas ele fala, é um paradigma, é um princípio geral, é uma, sei lá, um norte de interpretação que eu estou dando sobre esse conceito aberto que está vigente. Por isso que eu falo que era inseguro. Agora não, agora, opa, tem legítimo interesse da sociedade em ter uma função como essa, né? Eu tenho aqui parâmetros, a minha responsabilidade é essa. Olha, eu estava numa reunião esses dias, até com um controlador e um operador, e às vezes discutir esse contrato, determinados contratos não são fáceis, ninguém quer assumir nada. E foi interessante porque a lei estava em vigor, foi a minha primeira reunião de contrato pós-vigência da lei. E aí estava uma discussão danada da cláusula de responsabilidade, porque essa é sempre uma cláusula que dá uma confusãozinha, porque ninguém, né? Então dá uma empurrada aqui, é minha, é sua, é nossa, de quem quer isso aí. E eu falei, gente, eu me sinto muito confortável agora de tirar isso, colocar isso e tal, porque a lei fala, não é? Está escrito lá como é a responsabilidade.
É que o problema é que a nossa sociedade, ela é complexa e as atividades de tratamento são muito complexas. Então, tem vezes que a pessoa acha que ela é só controladora e ela é controladora e operadora. Às vezes ela acha que ela é só operadora, mas ela também é controladora. Mas como, Rúbia, isso? Porque nós temos o tratamento de dados, para ele ser mapeado de forma correta, nós temos que esmiuçar tudo que a empresa faz com o tratamento. Em algumas situações, por exemplo, vou dar um exemplo, às vezes eu sou operadora porque eu sou uma nuvem, sei lá, mas em relação aos dados dos meus funcionários, eu sou controladora. Como? Você é controladora e operadora? Sim. Então, eu tenho que trabalhar muito bem os meus papéis. E isso é um desafio, viu? Saber quem eu sou na fila do pão, meu querido, não é fácil, né? Saber se eu sou controlador, se eu sou operador, se eu sou co-controlador. Difícil, porque a gente, foi o que eu falei, aqui ainda não tem, né? Então, assim, eu me preocupo um pouco de, às vezes, a gente importar modelos demais, porque a gente, né? O GDPR tem coisas lá, a questão da independência está expressa, a gente tem muito, assim, uma função, posição, aonde tem muita coisa. A LGPD foi mais, né? Qual é a conotação que eu posso dar? Tinha lá, na primeira versão, conhecimentos jurídicos, foi tirado, porque acharam que ia ter uma reserva de mercado, conhecimento jurídico, opa, só nós temos, só advogados, reserva de mercado. Né? Então, tiraram por causa disso, que não tem nada a ver na minha ótica, mas poderia gerar mesmo, vir a OAB e falar, opa, você conhece direito, vamos proteger a nossa classe. Sim. E aí foi tirado. Então, por isso que eu falo, você enquanto controlador, aí sim, agente de tratamento, eu acho que o combinado não sai caro, Melina e Clarissa, e todos que estão aqui. Eu tenho que saber quem eu escolhi o DPO. E se eu escolher uma pessoa que não tem aptidão A, não tem aptidão B, não tem aptidão C, não adianta eu querer exigir mais se eu sei que ele não tem. Primeiro ponto. Segundo ponto, agora eu vou polemizar, hein? Será que é ele que tem que ficar investindo na sua formação? A empresa também só pode exigir e falar, não, se vira, vai lá fazer curso. Imagina, eu era, sei lá, da área de controladoria, como colocaram aí, eu era, sei lá onde eu estava na empresa, tranquila, porque é da minha formação, eu sei exercer. Aí fala, não, você vai ser a DPO agora, você vai ser encarregado. E as pessoas estão com medo, Melina. Tem essa glamorização? Tem. Mas quem já está na empresa, e às vezes a empresa fala, não, você que vai ser o DPO, as pessoas estão com medo por causa disso. Tem gente que acha que DPO tem responsabilidade criminal. Isso. E tem responsabilidade criminal, igual a mim, igual a sua, igual a todos. Se ele matar alguém da empresa, ele tem responsabilidade criminal. Se ele invadir um sistema, ele tem responsabilidade criminal. Mas não, a lei de proteção de dados ainda é uma lei civil, né? Então, gente, o que eu digo para vocês, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente está assustando as pessoas nisso de importar. Você se vira, vai aprender. Então, calma, vamos ali fazer um treinamento específico para essa pessoa, vamos ajudar, vamos comprar livro, vamos fazer alguma coisa, porque também se a pessoa, uma coisa é assim, eu estava no mercado, estava sem trabalhar, e me corri, fiz a certificação, agora tem emprego. Sei lá, mas ainda assim é difícil, porque a lei acabou de entrar em vigor. Acabou. É uma lei que tem 2 anos. Mas mesmo assim, se a gente for pegar, ela entrou em vigor agora, então ninguém, ainda que quando saiu a lei lá atrás, a pessoa começou a estudar naquele momento, não entrou numa faculdade, ela nem se formou advogada ainda, ela nem se formou em, sei lá, segurança da informação, ou sistemas, ou software. Então, cuidado. Eu venho aqui a dizer, e eu falo isso nos meus projetos, tem que dar estabilidade para o DPO, mas a estabilidade que eu falo não é só, eu acho que é importante ele ter as garantias de até onde vai a atribuição, já que a lei não fala quais são as atribuições, só fala aquelas poucas, mas eu digo em termos de ser mais extenso, igual o GDPR, a gente precisa, então, colocar num documento até que ponto é a atribuição dele, né? Até que ponto ali o contrato a ser feito com esse DPO é uma garantia de ambas as partes. E para que a pessoa, enquanto profissional, ela tenha paz de espírito, de saber que um dia ou para o outro vai falar, não, é tudo culpa sua, é muito fácil, pensa a empresa, olha que legal, né? Eu acho que a lógica é a mesma do compliance officer. O compliance officer é ele que vai responder pela corrupção. Se fosse assim, né? Fácil, você pega um bode expiatório e fala, nossa, eu vou aprontar aqui, pago até muito bem, fala, pô, a mesma coisa carregada, vou fazer, aprontar, não, foi ele.
Não dá, né? Então, eu acho que a gente tem que tomar assim, muito cuidado para que a LGPD venha harmonizada com o sistema. Como eu falei, o nosso país tem muitas decisões. Os outros países não têm esse volume jurisprudencial que nós temos. E não dá para eu falar, virei a página, agora daqui para frente é outra coisa. Tá, Melina? Então, o que eu vejo, vai ter ações? Vai. Mas eu não sei se eu vejo. Eu acho que o nosso judiciário, a gente viu que a primeira ação foi super frustrante. Todo mundo estava achando que, num contexto que eu vou te dizer para você, eu fiquei triste com a decisão, porque é tão difícil ter inépcia da inicial, eu não vi há muito tempo, até por conta do próprio CPC. O CPC é o Código de Processo Civil atual, para quem está nos assistindo, enfim, não conhece o CPC aí, mas é o Código de Processo Civil, ele é um código que veda a decisão surpresa. Você não pode chegar assim, pum, e inecta. Você tem que ali, olha, então, né? Você não quer ver ali arrumar, tá precisando emendar essa inicial. Não, pum, dá a impressão que até o juiz ficou com medo de tanto que você está se falando. E isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer, tá? Porque proteção de dados é coisa séria. Quem já viu muitos seriados que está passando por aí, dilema das redes, né? Todo mundo diz que o pessoal saia desinstalando tudo. Eu acho máximo isso, né? Mas por quê? Porque a gente não tem ainda, Melina e Clarissa, a cultura de educação digital, sendo que a internet, pelo menos desde 2000, aí a gente já tem esse movimento, a gente não tem educação digital. O jovem está indo para a rede social e está fazendo tanta besteira, para os aplicativos, ele está se expondo tanto à sua intimidade, porque os pais não sabem instruir, porque eles não têm educação digital. Então, assim, veja, a gente tem que passar ainda por segurança da informação, que muitas empresas não têm, a gente tem que passar por educação digital e a gente tem que chegar na proteção de dados. Dá para falar, bom, agora todo mundo tem essa cultura? Não dá. Então, é um trabalho conjunto, eu espero muito, muito mesmo, das nossas instituições para que ajudem, isso até a própria OAB, né? Eu fui coordenadora da Coordenadoria de Proteção de Dados na outra gestão, e a gente tinha um trabalho de fazer isso, de fazer evento, de fazer documentos, de fazer coisas que ajudem as pessoas a se achar ali nesse momento, porque senão, se eu só passo o desespero, se eu só passo que é o fim do mundo, a mensagem certa, que é para nós titulares, pessoas, proteção, porque de fato eu sou mais virtual agora do que real, não é isso? Olha aqui, a gente se conhece tudo virtualmente. Eu conheci a Melina e a Clarissa virtualmente primeiro. Elas tiveram uma primeira impressão minha pelo tratamento de dados que elas fizeram de mim, nas minhas redes, daí por aí, nos eventos. Ela veio aqui na minha casa, não, vamos tomar um café? Deveria, viu, meninas? Quando vierem aqui em São Paulo, fica o convite. Vamos tomar um café, quero te conhecer de verdade, quero ver se aqueles dados estão lá de verdade. Alguém faz isso? Não. Então, por isso que esse ser informacional que o Rodotà já falava, ele precisa ser protegido, né? Isso é o lado bom, porque tudo bem, a empresa vai ter desafios, mas depois ela incorpora, entra uma coisa natural. E é essa mensagem que eu quero passar. Acho que esse que é o desafio, Melina, ver que proteção de dados é bom. Eu vejo, infelizmente, pessoas que são influenciadoras. E isso me dói um pouco, porque quando a pessoa ela tem ali uma cadeia de seguidores e a mensagem, cada um, claro, opinião é opinião. Mas, assim, poxa, né? Duralex, Sedilex, tá aí. Será que como que a gente vai fazer? Né? Então, só sentar e chorar, eu nunca fui assim. Então, né, eu acho que esse é o desafio. E aí eu falo para a empresa, vamos fazer dessa limonada um limão? Eu posso te mostrar que se você mostrar que você é uma empresa que trata dados devidamente, que protege, vamos chamar o marketing para fazer uma campanha disso, vamos monetizar. Não é? Dá para você tentar usar. A gente viu várias, eu estou adorando, eu estou vendo comercial de proteção de dados na televisão. Não é? Só vem, nós somos um banco seguro, nós somos um celular seguro, porque a gente protege. Né? Então, assim, que lado que você quer estar? Do que vai ficar, não, eu queria estar com aqueles dados, porque dado tudo irregular. A lei proíbe alguma coisa, Melina? Ela fala assim, você não pode fazer, é tipo um código penal, né? Ninguém não fala é proibido matar. Não, matar alguém, matou-se, se enquadrou, aconteceu.
Lei de proteção de dados, princípios, né? Bases, 10. Lembra que eu falei? Consentimento, Marco Civil, 10 bases legais. Explodiu as bases legais. Para nós, advogados, 10 bases legais. Como você faz uma defesa, Melina, Clarissa? Pois é. E fazendo esse do comparativo com a contencioso, porque consentimento não tem muita coisa para arrancar dali. Agora, com 10 bases legais... Então, assim, claro, academia é uma coisa. A gente, quando está nos nossos cursos, isso é muito sério, porque a gente tem que preparar. A ESA está aí, tem os seus cursos maravilhosos. Eu sou professora da ESA, não da de Pernambuco, mas daqui de São Paulo, né? E a gente sabe como é importante você dar todas as visões numa formação jurídica, principalmente pensando aqui no nosso setor. A gente vai mostrar, mas você está sempre do lado do cliente que está de acordo com a lei, não é? O nosso papel é entender como eu acomodo essa lei na situação do meu cliente. Então, assim, é fundamental eu ter essa visão, né? Que, assim, o projeto de proteção de dados, primeiro, ele é um momento importantíssimo para a empresa, porque, gente, ela vai se conhecer. Quanta coisa que ela vai falar, nossa, quanto cacareca que eu juro. Sabe quando você pega para arrumar a tua casa e você fala, gente, por que eu estou guardando isso, né? Aí, às vezes, você guarda dado sensível. Eu tive cliente que falou, nossa, Rúbia, agora eu percebi que eu peço esse dado, mas não me serve para nada, religião, né? E era um dado assim que era pedido por curiosidade, porque era um colégio religioso, mas ele falou, eu aceito todas as religiões, não tem problema. E aí, olha qual que é o problema, Melina e Clarissa. O que pode gerar? Às vezes um titular que por algum motivo foi expulso, sei lá, não entrou, estava inadimplente, sei lá o que aconteceu, que foi convidado a sair da escola. Ele pode falar assim, porque eu era de outra religião e eles têm conhecimento, eu fui tratado discriminatório. Para quê? Eu falei, se não serve, desapega, né? Desapega disso daí, manda embora. É que às vezes a gente fica naquela, eu posso precisar em algum dia. E isso, gente, é o desafio para nós advogados, né? Agora a gente precisa saber exatamente muitas coisas do porquê que eu exijo aquilo. Né? Até que ponto, quando a gente fala que é para exercício regular de direito em processo, está lá na base legal, tanto de dado pessoal quanto de dado pessoal sensível. O que efetivamente eu preciso, né? O que é necessário? Quem vai mapear essa dada? O DPO, que não é advogado, ele vai saber o que ele precisa para exercer os direitos no processo, se ele nunca teve aula de direito processual, porque aí no direito material, talvez a gente consiga imaginar por conta, né, do direito natural, sei lá, às vezes pode baixar ali uma entidade e falar, não, isso daqui parece errado, e ele consegue até se achar ali minimamente no conceito. Mas e processo? Se a pessoa não é formada em direito, tem advogado que não entende de processo. Eu vou ficar aqui no consultivo porque eu odeio prazo, odeio processo, odeio fazer essas coisas. Então, assim, gente, eu peço desculpa, mas eu prefiro levar esse assunto com mais leveza. É claro que a gente sabe que é um baita desafio para todos nós, né? A gente fala aí dos especialistas e tudo. Eu coloco que eu atuo em proteção de dados porque já atuo mesmo há muito tempo, mas é nova, a lei acabou de entrar em vigor. Quem tem experiência? Ninguém. Acabou de entrar em vigor, GDPR, né? Não é? A gente até, eu já fui convidada a fazer ali parecer de adequação para ver se a empresa, como que é aqui no Brasil, porque, né, não tinha lei específica, a gente tinha que fazer um somebody love geral, falando que tem a lei aqui, tem a lei lá e tal, e não sei o quê, então já sabe como que é. Mas a verdade é, agora vai começar a brincadeira. Né? Agora, qual vai ser a minha defesa? E aquele projeto que eu fiz, funcionou ou não funcionou? Eu tenho a prova ou não tenho a prova? Serão muitos desafios, né, professora? Serão muitos desafios. E aí a gente está chegando no nosso tempo. Eu vou passar rápido e a conversa boa, a experiência muito grande, rica. A gente está aqui aprendendo, não é, Clarissa? Só colhendo. Vou fazer só uma pergunta, que é da Eliana, que está super participativa aqui, para a gente se encaminhando para as considerações finais, professora. Mas ela fez uma pergunta e eu vou desdobrar em uma só. Fez duas, eu vou desdobrar em uma.
como confirmaríamos, né, que o titular que está fazendo a requisição dos seus direitos é de fato ele, né? Então, qual é o mecanismo que a empresa poderia se utilizar para confirmar? E a segunda pergunta que ela está fazendo é o seguinte: de acordo com o LGPD, é o DPO que será o canal de comunicação com os titulares. Na prática, como é que você entende que isso será operacionalizado, né? Quase um jogo de búzios para a gente saber. Mas, na sua ótica, assim, como é que as boas práticas, como é que acha, dentro desses fóruns de discussão, será um modelo dessa comunicação, professora? Sim. Então, pegando primeiro por essa última, né, que está mais fresquinho aqui na cabeça, de como que eu operacionalizo. Eu acho que primeiro você tem que entender quem é o titular, né? Se o titular é um empregado, eu tenho uma forma de comunicação com ele. Às vezes a própria empresa tem a intranet, ou é o RH que vai fazer essa intermediação. Então, assim, esse é o meu titular? Ah, o meu titular é o meu cliente, mas o meu cliente, eu não tenho negócio online. Já começa por aí, porque a gente pensa que lei de proteção de dados é só para o ambiente online, né? Só para internet, site, essas coisas. Não, tratamento offline também. Eu tenho uma lojinha que é a lojinha que sempre foi, ali, de bairro. Então, assim, como que eu vou conferir? Pedindo documento. Querido, cara crachá, dá o documento de identificação, deixa eu ver, você, tá, então, tá, você quer saber? Tá, tenho aqui, né? Então, vou fazer. O problema dessa conferência de autenticidade, e eu imagino que é isso que a Eliana está dizendo, né? O problema é nas relações à distância. E isso já é um problema do próprio direito digital em si, a autenticidade. Como que eu garanto a autenticidade numa relação à distância, né? A gente vê quantas pessoas caem em páginas falsas na internet, acha que é o amigo, no WhatsApp que é clonado, e aí acha que é o amigo pedindo empréstimo e dá o dinheiro. Por quê? Porque é um problema de autenticidade. Alguém se passa por você numa relação à distância. Para resolver a autenticidade, a gente tem vários elementos. Eu tenho desde perfis dos titulares, porque se eu já tenho uma relação com esse titular, pensa num internet banking, por exemplo, o banco, ele já consegue saber se aquele titular que está acessando o aplicativo é mesmo o cliente dele, porque ele tem todo um perfil, é o celular dele, ele acessa por senha. Gente, senha é autenticação eletrônica, por isso que não pode compartilhar, é uma presunção de que você é quem você diz ser. Então, se você está entrando num ambiente logado, né, e a gente já tem essa relação, isso é uma forma de autenticação. Eu tenho certificado digital, né, pensando aí na assinatura digital, que é mais difícil, para nós advogados, mais fácil, que a gente já está muito bem ambientalizado a isso. Mas a população comum ainda não tem certificado, difícil. Então, acho mais difícil usar essa vertente. Mas a gente vai ter que criar, então, nesses elementos. Ou eu uso num ambiente logado, se não é um ambiente logado, aí eu tenho que tomar cuidado. De fato, aí talvez eu tenha que exigir envio de documentação para provar que essa pessoa. E aí, olha lá o nosso projeto de adequação, é um fluxo específico que tem começo, meio e fim. Se é só para conferir a identidade do titular, quando termina, o que eu tenho que fazer com isso? Se eu não tiver outra base legal, concorda? Eliminar. Porque se eu estou falando que o processamento era para fins de conferir a identidade daquele titular que entrou em contato comigo e pediu informações, quando terminar, ele pediu a informação, eu dei a informação, comprovei que era ele. Pode ser que eu entre numa outra hipótese, né? Eu preciso guardar aqui, fazer prova em processo, mas aí já é outra hipótese, outra base legal. Né? Não era para aquele fluxo primeiro de conferir a autenticidade. Então, quando eu falo, não, eu tenho que guardar mais um pouquinho, pode ser que é por outra base legal. Então, assim, gente, vai depender. Quem é esse nosso titular? Qual a relação que ele tem conosco? Mas essa é uma preocupação fundamental do DPO, aproveitando, ou de quem estiver ali na função. Conferir a autenticidade do titular. Senão eu corro o risco de ter um vazamento de dados. Notificação obrigatória de incidentes. Por quê? Fornecer informações para um titular que não era. E aí, putz, né, complicou, porque aí é responsabilidade minha, né? Então, assim, preocupação primeira, eu preciso saber se esse titular é quem ele diz ser, senão eu vou estar revelando dados para uma pessoa que não poderia ter acesso, entendeu? Então, assim, difícil, né? Muitos desafios aí que nós temos. Em relação à segunda pergunta, eu esqueci a segunda pergunta, Melina, me ajuda.
Vamos primeira. Vamos ler. Está no chat aqui, deixa eu dar uma lida também. Me ajuda aí, pedir. Ajudo. A segunda pergunta foi a seguinte: que de acordo com a LGPD, o DPO será o canal para comunicação com os titulares. E aí, na prática, como é que você entende que isso vai ser operacionalizado? Essa foi a que eu respondi, né? Então, ele depende. Aí, o canal, essa operacionalização depende. Se você é, né, um negócio presencial, online, é que eu acho que tem uma outra aí que eu foi a que eu porque as perguntas meio que estão interligadas. A questão era eu acho que eu como respondi. você identificar quem é o titular, se é quem está solicitando dados, se ele é de fato o titular daqueles dados, e sendo o DPO esse canal de comunicação, por isso que já ficou meio que respondida a pergunta. Perfeito. E aí, esse que é o ponto. Eu só preciso, no meu projeto de adequação, saber que eu tenho que ter um canal com esse titular. Então, eu já mapeei quem é o titular, eu tenho que ter um canal de comunicação com eles. Nem que seja um e-mail que eu deixo ali na minha página. Olha, para ter informações, muitas páginas já estão fazendo o e-mail do DPO tal, né, que é onde você vai, às vezes, enviar um e-mail. Aí tem a questão da autenticidade, aí a gente vai verificar e tal, né? Isso mesmo. Isso mesmo. Acho que a gente vai chegando ao final, não é, Clarissa? Vamos chegando ao final, mas já vamos engatar, já estamos sendo cobrados de outras lives em relação ao tema, então já engataremos um novo convite para a professora, e dessa vez vai ser lá no perfil da nossa comissão, né, da Comissão de Compliance, lá na OAB, já vamos marcar uma data para fazer essa discussão, que de fato o que mais toca aqui nas nossas discussões é de fato essa questão do encarregado de dados, né? Se ele precisaria ter expertise ou não, como é que seria essa questão da independência. No nosso caso aqui na Comissão de Compliance, a gente sempre debatia justamente nessa linha da decisão europeia, né, desse conflito de interesse do compliance officer com esse encarregado de dados, então que num primeiro momento se acharia que poderia caber esse chapéu enorme para tudo, e eu, assim, até do ponto de vista de conteúdo, eu sempre achei um pouco complicado, porque são vertentes muito específicas, né, para se cuidar. Então, a gente já vai ter muita conversa para essa nossa live, vamos marcar isso na sequência, mas desde já, professora, agradeço imensamente em nome da ESA, em nome da Comissão de Estudos de Compliance e Combate à Corrupção, pela sua presença, pela sua disponibilidade, né, pela sua leveza, pela forma como passou o conteúdo. Não sei vocês, audiência, mas meu papelzinho aqui do lado está repleto de informações e de pontos importantes, relevantes, do quanto foi realmente produtivo essa noite, professora. Então, queria passar a palavra para você, para deixar as últimas considerações e a gente finalizar essa noite tão enriquecedora. Muito obrigada. Nossa, eu que agradeço as palavras, a Melina, pelo convite. Eu e a Melina, a gente já está ensaiando essa live faz tempo, eu fico feliz que deu certo dessa vez. Eu estou totalmente à disposição de vocês, da OAB, que é a nossa instituição que eu amo, né? Então, eu realmente acho que é o palco e o local para a gente debater mesmo, inclusive debater sobre a nossa ótica enquanto advogados e consultores, porque a gente tem muitos desafios, e às vezes é isso, às vezes alguém exige da gente que a gente já seja expert em proteção de dados, e calma, né? Nem estudei isso na faculdade, então desculpa, calma, né? Vamos com calma nisso tudo, não é bem assim, né? Então, acho que a gente tem muito, de fato, eu acho que o conhecimento, se não for para compartilhar, para ficar ali escondidinho, ele não serve para muita coisa. Eu acho que ele tem que ser mesmo compartilhado. Eu adoro quando compartilham comigo, aprendi bastante aqui hoje, e eu acho que é assim, né? Deixo o convite para vocês, para serem meus amigos virtuais, lá no LinkedIn Rúbia Ferrão, no Instagram Rúbia Ferrão, sempre que eu posso, eu coloco ali. Eu vou dizer que a minha vida virou de ponta cabeça, né? Depois da entrada em vigor, porque a gente teve que correr, né? Então, assim, infelizmente, todo mundo achava que não... Eu falei que ia entrar em vigor esse ano, mas ninguém me ouviu, né? Então, o que aconteceu? Entrou, todo mundo estava achando que era o que vem, virou uma loucura, e a gente precisa falar, tá todo mundo compliant, virou a chavinha, todo mundo já está adequado à nova lei, e nós, advogados, estamos tendo que trabalhar até tarde aí para dar conta desses desafios, né? Mas muito obrigada, meninas. Olha aí, nós mulheres aqui presentes no painel, os homens sempre muito bem-vindos, também todos nós, tem que ter conhecimento de todas as áreas, sempre ter um time multidisciplinar
eu acho que é a diferença para o nosso encarregado se sentir confiante, porque se a gente também começar a importar, foi o que eu falei, fora tem escritas coisas que aqui na nossa lei não tem. Então, assim, cuidado, vamos dar suporte, empresa, você que está nomeando, caiu de paraquedas ali, dá uma ajuda, né, a fazer um curso, incentiva, cria essa equipe multidisciplinar. Eu acho que, se eu posso dar uma dica final, equipes multidisciplinares, tá? Nós, advogados, não estamos ali na segurança. Olha que eu sou advogada de direito digital, sempre sou professora do curso de segurança de inteligência cibernética, né? Sempre aprendi segurança da informação por osmose, mas eu não me envolvo a me meter em área que não é minha, né? Da mesma forma que empresa de tecnologia mapeando base legal, mapeando conformidade à LGPD sozinha, quem entende de lei foi o que eu falei, a LGPD é o final. Nós temos toda uma jornada e todo um universo complexo, muito complexo de normas, que não adianta você achar que você leu o LGPD já está pronto para dar uma consultoria de conformidade à lei. Lembrando que a lei tem 2 pilares principais, né? Quando que o tratamento de dados vai ser indevido? Quando não observar a segurança, então tenho que comprovar a segurança, quando descumprir a legislação. Então, quem que vai dar essa orientação? Nós, advogados, vamos defender a nossa classe aqui, porque a gente estudou muito para isso e, de fato, é complexo e tem que ter conhecimento jurídico. Não exija do seu DPO fazer análise de risco, fazer revisão de contrato se ele não tem formação jurídica. Desculpa, ele precisa ter o time que faça. Se o seu DPO é jurídico, tem formação jurídica, mas não tem técnica, dá o time técnico para fazer o suporte. Né? Claro, olhando os relatórios, a pessoa consegue se situar ali e ali fazer as orientações dentro da instituição. Mas sem isso, ele vai estar sendo imperito. Isso é modalidade de culpa. E aí fica sujeito a uma reparação, tá certo? É isso, meninas. Agradeço muito. Vão em paz, o Senhor nos abençoe. Amém. Fechamos. Tchau, gente. Obrigada pela audiência. Obrigada. Muito obrigada pelas perguntas, pela participação. Até uma próxima. A todos. Boa noite. Boa noite. Eu não estou conseguindo fechar. Questão também não, né?